Graça e paz, aqui é a missionária Thay e a palavra de hoje é em Gênesis 25, versículo 19. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel. Versículo 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 26. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou ambos os filhos, Jacó e Esaú. Eu queria trazer essa palavra, irmãos, que Deus ele tem uma promessa na nossa vida, só que essa promessa, como qualquer outra coisa nas nossas vidas, ela leva tempo. Abraão, ele tinha uma promessa na vida dele. Deus falou que os descendentes dele seriam tão numerosos como os grãos de areia na terra. A esposa dele era estéril. Quando falaram que ela iria conceber, ela riu. Ela não conseguia acreditar. Então eles conseguiram gerar Isaque, que era o filho da promessa. E Isaque, mesmo se casando com Rebeca, Rebeca também era estéril. Então, se a promessa estava sobre a família de Abraão, consequentemente estaria na vida de Isaque também, já que ele se casou aos 40 anos com Rebeca e foi pai aos 60, e na Bíblia fala que ele orou incessantemente. Ele não orou incessantemente por um dia, por uma semana, por um mês, por 1, 2 ou 3 anos. Ele orou incessantemente por 20 anos. Isso é muito tempo, não é? A gente não tem tanta paciência assim, porque ele sabia que tinha uma promessa na vida dele. Ele sabia que Deus ia fazer. Deus fez na vida do pai dele, Deus fez coisas inimagináveis na vida da família dele. Então ele ia continuar fazendo, ele ia continuar agindo. E eu queria falar para vocês que essa é a forma que a gente tem que ver as promessas de Deus. Deus, ele não vai cumprir a promessa dele de um dia para o outro. Isso leva tempo. Até porque às vezes nós precisamos estar prontos para a promessa. Quando aquelas pessoas saíram do Egito, eles ainda não estavam prontos para ir para a Terra Prometida. Eles tinham visto todos os sinais de Deus, mas Deus precisava tratar deles antes. José, quando ele foi preso, quando ele foi vendido como escravo, Deus estava tratando ele, porque ele não tinha ainda o que era necessário para ter a promessa. Ele ia ser governador do Egito. Como ele seria um bom governador se ele não soubesse como governar primeiro? Então ele precisou passar tudo que ele passou. Ele foi preso, ele passou fome, ele serviu, para assim ele aprender a ser um governador. Da mesma forma é a nossa vida. A promessa ela vai acontecer, mas depende de nós, depende da nossa oração, depende da nossa espera, depende da nossa sabedoria. E é isso que a gente tem que clamar ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma promessa na nossa vida, mas me prepara para essa promessa. Age na minha vida do jeito que eu tenho que agir. Faz o que é necessário, Senhor. Mas, como Isaque, o que eu tenho para dizer é que você tem que orar. Você tem que orar, você tem que ter fé, você tem que continuar. Olha só, Isaque, de 40 a 60 anos, 20 anos orando, 20 anos orando, 20 anos esperando, 20 anos confiando que Deus ia fazer. E ele não parou. Ele poderia ter orado por 5 anos e ter desistido. Ele poderia ter orado por 2 anos e ter desistido, mas não, ele orou por 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos, até que Deus fez com que Rebeca pudesse conceber. Então, às vezes, eu tenho certeza que Isaque, ele poderia se sentir um pouco desanimado, mas ele não parou. E o que eu digo para você hoje é: não pare, continue orando, porque Deus está ouvindo e na hora certa, na hora dele, não na nossa, ele vai fazer.